tarde, pessoal. Hoje, em decorrência do Dia da Mulher, nós vamos iniciar mais uma live de orientação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. A nossa live de hoje vai ser sobre subjetividade das mulheres e microviolências cotidianas. Eu sou Priscila Pavanetoni, eu sou conselheira da atual gestão Amplia Psi e sou presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho de Psicologia. Então, eu quero dar boas-vindas, a todos e todas que estão conectando, Nós vamos esperar mais um pouquinho para que todas as pessoas possam conectar. A proposta da live é possibilitar o acesso ampliado para as diversas regiões do estado e que as pessoas possam fazer algumas perguntas online e se aproximar mais das orientações ligadas ao Conselho, Eu quero informar vocês que vocês podem participar fazendo perguntas, e comentando um pouquinho sobre o vídeo. E quero informar também que já foram realizadas várias lives de orientação e que elas estão disponíveis, no YouTube e no canal do CRP. E vocês podem acessar as lives já realizadas. Eu vou falar aqui de algumas lives já realizadas para que vocês possam acessar. Tiveram live sobre o Dia do Orgulho LGBT, a Resolução 0199, sobre a produção de documentos em psicologia, sobre como é que é começar a profissão em psicologia, sobre o processo ético, como é que acontece do julgamento até a representação, a atuação do psicólogo e da psicóloga na assistência social, a psicologia organizacional do trabalho, a atuação do psicólogo e da psicóloga relacionada às questões de acessibilidade e inclusão, entendendo a fiscalização do CRPRS, o papel da psicologia no processo transexualizador, a psicologia e a rede de enfrentamento a violências contra as mulheres, que foi realizado no ano passado, E que a gente abordou um pouco as questões que hoje a gente vai passar mais brevemente, A atuação dos psicólogos e das psicólogas nos casos de violência contra a criança e adolescente, sobre os atendimentos psicológicos online da nova resolução que saiu ano passado, sobre avaliação psicológica em concursos públicos e divulgação de serviços psicológicos, questões relacionadas ao suicídio e também sobre a questão dos estágios de serviço escola e sobre os atestados psicológicos. E a gente pretende sempre realizando uma live por mês, A nossa live de hoje, então, é uma live de orientação sobre a subjetividade das mulheres e as microviolências cotidianas. Eu sou conselheira Priscila e eu participo, e estou presidindo a Comissão de Direitos Humanos do Conselho. E uma das temáticas que a gente tem discutido bastante dentro da comissão são as questões das relações de gênero, e sobre os direitos e as políticas públicas voltadas para as mulheres. No ano passado, nós abordamos no evento Mulheridades e numa live que vocês podem acessar também, sobre a importância da rede de proteção no enfrentamento à mulher, a violência contra a mulher e o papel da psicologia nos casos de violência grave, sobre o preenchimento da notificação do SINAM e sobre os tipos de violência notificados na Lei Maria da Penha e sobre qual é o papel da psicologia nesses contextos, Então, vocês podem acessar essa outra live. Essa live de hoje, ela pretende abordar como as microviolências, comuns e por vezes banalizadas no cotidiano das mulheres, interferem diretamente na produção de subjetividade e nos modos de adoecimento psíquico, tanto das mulheres quanto dos homens, Porque nós precisamos pensar que o machismo é estrutural e faz parte da nossa sociedade e nos constitui. Mas, bom, de que mulheres que nós estamos falando aqui nessa live? Nós estamos falando das diversidades de mulheres, Então, não podemos dizer que existe uma única mulher, Existem as mulheres brancas, negras, indígenas, com deficiências, mulheres cisgênero, transgêneros, heterossexuais, bissexuais, lésbicas. Apesar da diferença que essas mulheres têm e as diferentes lutas diárias, todas elas lutam por direitos trabalhistas, de estudar, de possuir autonomia e liberdade, São direitos básicos que nem sempre estão garantidos dentro da nossa sociedade, que ainda carrega marcas fortes do machismo, do patriarcado, da escravidão, da homofobia e da transfobia. A violência contra a mulher, ela não acontece de hoje, ela está desde os primórdios da organização social.
ocorrendo principalmente nos espaços privados e não sendo tão divulgada publicamente. Por isso que nós precisamos ter um olhar atento, enquanto profissionais da psicologia, para as pequenas violências do cotidiano e quanto que essas violências vão repercutindo nas relações e vão se tornando violências mais graves, né? Muitas vezes essas violências acontecem desde a infância das mulheres, né? Geralmente acontecendo por familiares e se perpetuando pelo companheiro. O patriarcado é um conceito bastante utilizado por várias vertentes do movimento feminista. A gente não pode falar que existe um movimento feminista, mas vários movimentos feministas que nos ajudam a refletir esse sistema de dominação e exploração das mulheres, né? Que tem construído historicamente uma desigualdade entre homens e mulheres, né? Nós sabemos que a partir de 1930, no Brasil, muitas mulheres começaram a trabalhar fora, a ter o direito de estudar, com o direito constituído pela possibilidade do voto, né? E começaram a buscar outros espaços de inserção social, inclusive na força produtiva. Essa exposição contribuiu para uma ampliação das lutas dos direitos das mulheres. Contudo, também a violência que acontecia muitas vezes só no espaço privado começou a acontecer também no espaço público. E ela, como mulher, passou a ser agredida por outros sujeitos que não só as pessoas da família e os companheiros, né? E essa exposição veio gerar também conflitos e potencializou algumas questões do domínio privado. Bom, o que cabe a um, o que cabe a outro, né? Então, assim, começaram a ter alguns questionamentos sobre os lugares sociais assumidos pelos homens e pelas mulheres, que anteriormente estavam muito estabelecidos e muito cristalizados, né? E isso abriu uma possibilidade para conflitos, muitas vezes encarados de formas violentas. Então, as relações sociais, elas são atravessadas por diversos discursos, né? E por diversos repertórios e símbolos e representações que vão nos construindo enquanto sujeito dentro dessa questão social. E esses arranjos são sempre transitórios, né? Eles não são fixos, né? Afinal, a gente precisa considerar essas articulações das identidades sexuais, né? Da expressão de gênero e sexualidade, questões da etnia, da raça, da classe, né? E precisamos considerar que no Brasil a política integral à saúde da mulher ela é relativamente recente, ela é de 84 e as delegacias da mulher são de 85, apesar de ainda ter um resquício muito grande na questão do cuidado materno-infantil colocado nas mulheres, né? E nesse cenário da década de 80 surgiram alguns estudos sobre masculinidades que auxiliaram a pensar também a subjetivação dos homens, né? E como isso tem feito com que a emancipação das mulheres muitas vezes seja motivo de violência e como nós, enquanto psicólogos e psicólogas, podemos enfrentar a violência e dar uma visibilidade, às vezes, às pequenas formas de violência, né? A violência contra a mulher nas suas diferentes esferas, né? Aqui nós vamos falar mais da violência psicológica e moral, não vamos entrar tão detalhado a questão da violência física, sexual e patrimonial, que já entramos em outro momento, é uma infração aos direitos fundamentais do ser humano e deve ser tratado como um agravamento. Por isso exige atenção do psicólogo e da psicóloga nos diferentes serviços que possa atuar, porque o nosso Código de Ética ele é baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição de 1988, que visa a questão da equidade, tratar os diferentes de forma diferente. Então, nós precisamos entender que homens e mulheres são subjetivados de forma diferente e adoecem de formas diferentes na nossa sociedade. E o machismo produz adoecimento em ambos, né? Porque às vezes supervaloriza a questão da beleza das mulheres. Mas que beleza que é essa? Muitas vezes é uma beleza ligada a um estereótipo, né? Que quanto mais magra, mais branca, mais jovem, loira e com traços de uma cultura norte-europeia, essa mulher vai ocupar um lugar de maior destaque, mas não considera a diversidade dos corpos. Da mesma forma que vê às vezes as mulheres como unicamente bonitas e não como inteligentes, como propositivas, como podendo existir em outros espaços, né? E tem uma questão de onerar muito as mulheres no cuidado com a família, né? Então, além de a mulher ter que ter essa obrigação de sempre estar bonita, sempre estar dentro dos padrões de beleza da nossa cultura,
Também é solicitado muitas vezes que ela sempre seja responsável pelo cuidado dos familiares, né? Inclusive nós profissionais muitas vezes naturalizamos quando a gente chama sempre a mãe quando uma criança precisa de suporte, né? Seja na escola, seja no CRAS, né? No Centro de Referência de Assistência Social, seja no CAPS infantil, seja até na clínica privada. Muitas vezes não chamamos os pais, né? Que também são responsáveis pelas crianças, porque aí a gente deixa esses pais sem participar, sem responder e coloca eles unicamente, exclusivamente no lugar de provedores e de garantia de sua virilidade. Porque muitas vezes essa virilidade também vai produzindo uma agressividade dentro e fora do ambiente familiar, quando a gente não faz esse exercício do cuidado paterno. Afinal, na nossa sociedade, para ser homem, muitas vezes é preciso abdicar de algumas emoções, né? Não pode chorar, precisa ser forte. Muitas vezes, quando algum homem expressa mais as suas emoções, ele é colocado como mulherzinha, que seria o estereótipo de inferioridade na nossa sociedade, e não uma mulher pequena, né? Então a gente já vê que a própria linguagem, muitas vezes, ela é machista, ela é racista. Por isso nós naturalizamos o fato de uma mulher ganhar menos. Muitas vezes é a pessoa mais afetada com a reforma da Previdência e com os cortes que nós temos vivido nas políticas públicas, principalmente na área da saúde e da assistência social. Afinal, muitos estudos mostraram que o programa Bolsa Família, né, e o Minha Casa Minha Vida, que tinha uma prioridade colocada nas mulheres, propiciaram que muitas mulheres pudessem sair do ciclo de violência do seu meio familiar e também com o companheiro. Por vezes nós naturalizamos a circulação dos homens, né, e a oneração dos cuidados que as mulheres precisam ter com os filhos, com os idosos, com as pessoas com deficiência e ainda agora com os seus benefícios cortados ou partidos ao meio. Afinal, essas microviolências cotidianas, elas se repetem. Quando não deixamos uma mulher concluir uma fala no espaço social, principalmente isso tem acontecido no meio do trabalho, né? Porque uma mulher, ela é interrompida 130 vezes mais do que um homem, né? Geralmente, isso é uma microviolência, né? Chamado de mansplaining, quando um homem se sente no direito de explicar ou toma a palavra de uma mulher tentando explicar o que ela começou a tentar explicar. E quantas vezes somos interrompida é interrupting. Além de uma outra colocação, né, da palavra, que é gaslighting, quando um homem diminui uma mulher através dos processos de desqualificação que fazem parte da nossa constituição social e que vão afetando a nossa subjetividade. Né? Isso aparece muitas vezes de uma forma sutil e naturaliza essas microviolências que nós profissionais, por vezes, não consideramos quando vamos fazer um atendimento, e nós precisamos estar mais atentos para isso, né? Nós precisamos entender que muitas vezes as nossas teorias psicológicas têm privilegiado a branquitude, têm desconsiderado o racismo e foca muito num único estereótipo de homem e mulher, apesar da grande pluralidade de pessoas que possam existir. Então tem algumas atividades que é importante que nós, enquanto psicólogas e psicólogos, pensamos que nós precisamos ter dentro dos nossos diferentes espaços, que é trabalhar com o conceito de acolhimento, né, que foi muito trabalhado na política de humanização, que é o ato de acolher, de estar de acolher essa mulher que passou por situações de violência, de microviolência também, né, a questão de poder conhecer a rede de enfrentamento a violência contra a mulher e poder fazer os encaminhamentos de uma forma adequada, né? Fazer o acompanhamento, que é acompanhar esses processos, que é poder entender esses modos de subjetivação diferentes e de adoecimento. Para isso, muitas vezes, a gente precisa entender da territorialização, que é da questão cultural local, como é trabalhado, né? Porque mesmo dentro do Rio Grande do Sul é diferente, né? É um estado bastante grande com culturas diferentes, né? Esse acompanhamento muitas vezes precisa ser aprimorado a questão dos estudos de caso, então nós sempre falamos da importância da supervisão e nas referências técnicas existem sugestão de roteiro de estudo de caso, né, para quem trabalha com questões da violência contra a mulher, e nós vamos deixar um link na nossa página para que vocês possam ter acesso também a esse material e que vocês sempre possam buscar no conselho essa questão. Então, esse roteiro fala da identificação do caso, do histórico, né, um pouco da situação da violência vivenciada,
que profissionais estão envolvidos nesse atendimento, né? A reflexão teórico-metodológica, que a gente sabe que a psicologia tem muita influência em relação aos estudos feministas, né? A gente pode falar que existe uma psicologia feminista, inclusive podemos deixar uma tese, né, da Marília Saldanha como referência para vocês também disponível para pensar, né, em algumas proporções, né? Precisamos perguntar questões importantes. Essa mulher está em segurança? Existem pessoas de referência para ela? Ela tem uma rede de apoio que ela possa contar, né? Como é que está a saúde física e mental? Já foram realizados encaminhamentos? Quais encaminhamentos foram realizados? Quais os locais, os fluxos da rede que ela passou? Então, para isso, nós precisamos ter um conhecimento ao nosso redor sobre as políticas de justiça, segurança, assistência social, saúde e educação, né? E nós sempre trazemos, né, que qualquer dúvida vocês podem entrar sempre em contato com o conselho, né, por e-mail, né, pela orientatec@crprs.org.br, pelos telefones 0800 001 0707 ou pelo telefone 51 33 34 6799. E agora nós vamos ver, né, se houveram perguntas, né, em relação a essa live. Vamos ver se vão chegar perguntas. Bom, pessoal, não chegaram perguntas, mas nós estamos abertos aqui e convidamos todos e todas profissionais da psicologia e estudantes também para que possam estar conosco nas nossas comissões, né? A próxima reunião da Comissão de Direitos Humanos vai ser dia 23 de março, na parte da tarde. De manhã nós teremos um GT, um grupo de trabalho sobre acessibilidade e inclusão às 9 da manhã. E o Núcleo de Relações Raciais, que também tem discutido essa temática, o racismo tem dessas coisas, tem se reunido quinzenalmente nas quintas-feiras, né? Então, pedimos que vocês acompanhem no site todas as nossas programações. Amanhã de manhã, às 9 horas, nós teremos o pré-Corep em Porto Alegre, para depois encaminhar o Corep estadual. Então, qualquer questão, o Conselho está disponível para sanar as dúvidas de vocês. Agradecemos esse momento, agradecemos quem participou e pedimos para que vocês marquem as pessoas interessadas nos comentários no Facebook e esse vídeo vai ficar disponível para acesso. Muito obrigada!